Olá, esta é a apresentação da atividade prática do semestre da matéria Modelos e Técnicas Computacionais para a Análise de Requisitos de Segurança, Safety Security. O docente, Rodrigo Martins Pagliares, e o grupo formado pelos discentes Bárbara Lima Marques, Bruno Martins Cordeiro, Luiz Gustavo Silva Pisa, Matheus Henrique Martins e Rafael Silva Fortuna. A análise de vulnerabilidades utilizando STPA, que é uma sigla que significa Análise de Processo de Tarefas e Sistemas, que é uma técnica de análise de segurança utilizada principalmente em engenharia de sistemas para identificar e entender potenciais falhas e vulnerabilidades em sistemas complexos. De um sistema de autenticação e autorização baseado em funções. A primeira etapa seria definir o objetivo da análise. Definir claramente os objetivos da análise e determinar quais aspectos do sistema de autenticação e autorização que é concentrado e quais preocupações específicas de segurança você pretende abordar. Definir e enquadrar o problema. Conduzir uma análise de vulnerabilidade, segurança de um sistema de software RBAC típico, que se refere a um modelo de controle de acesso baseado em funções, usando a técnica de análise de processos teóricos de sistemas, STPA, para identificar vulnerabilidades potenciais e riscos associados ao design e implementação do sistema. Interface de login. Primeira interação entre o usuário e o sistema. Fornecimento de credenciais para a autenticação do sistema. Tarefa com preocupação em segurança. Servidores de autenticação resistentes. Verifica a segurança dos servidores de autenticação que evita ataques de falsificação de identidade, assegurando que usuários legítimos tenham acesso ao sistema. Banco de dados. Garantir a segurança do banco de credenciais, implementando medidas como criptografia e controle de acesso para prevenir vazamentos de informações confidenciais. Sistema de controle de acesso. Avalie os mecanismos de controle de acesso para garantir que os usuários autorizados tenham acesso aos recursos e serviços do sistema conforme suas funções atribuídas. Recursos de sistemas seguros. Certificar que os dados, aplicativos e serviços acessíveis aos usuários após autenticação e atualização bem-sucedidas sejam protegidas contra acessos não autorizados ou maliciosos. Monitoramento de atividades. Estabelecer mecanismos de monitoramento contínuo das atividades dos usuários após a identificação, identificando comportamentos suspeitos ou anomalias que possam indicar atividades maliciosas. Atualizações e patches de segurança. Garantir que o sistema esteja atualizado com as últimas correções de segurança, reduzindo assim a exposição a vulnerabilidades conhecidas. Diretrizes de uso implementadas. Verifique a implementação eficaz das diretrizes de uso, garantindo que os usuários possam realizar ações autorizadas em recursos específicos de acordo com as suas funções no sistema. Backup e recuperação de dados. Implementar procedimentos eficazes de backup e recuperação de dados para garantir a disponibilidade e integridade das informações em caso de falhas ou ataques que comprometem o sistema. Treinamento de conscientização em segurança. Realizar treinamentos regulares para os usuários sobre práticas de segurança, como o uso de senhas fortes, reconhecimento de phishing e responsabilidade no acesso aos recursos do sistema. Stakeholders. Organização responsável pelo sistema, empresa ou marca responsável pela criação e manutenção do sistema de autenticação e autorização RBAC. Usuários finais do sistema, clientes e usuários finais do sistema interessados na segurança e privacidade de seus dados, buscando proteção contra acessos não autorizados e garantia de confidencialidade durante o uso do sistema. Desenvolvedores e administradores do sistema. Equipe de desenvolvedores e administradores responsáveis pelo projeto. Implementação, monitoramento e manutenção contínua do sistema de autenticação e autorização RBAC, garantindo seu funcionamento adequado e seguro. Órgãos reguladores de segurança. Órgãos governamentais, como agências, reguladores de segurança e privacidade,
responsáveis por estabelecer e fiscalizar leis e regulamentos relacionados à integridade, segurança e conformidade legal do sistema, especialmente no que diz respeito ao tratamento de dados sensíveis dos usuários. Pessoa responsável pela segurança, preocupada em garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados dentro da aplicação web. Eles podem fornecer inputs sobre requisitos de segurança, conduzir avaliações de risco e monitorar o subsistema de RBAC em busca de possíveis vulnerabilidades ou ameaças. Falando agora sobre a finalidade e o objetivo do sistema, a finalidade de um sistema de autenticação e autorização baseado em funções é garantir que apenas usuários autenticados e autorizados tenham acesso a recursos e funcionalidades específicas dentro de uma organização. O sistema visa proteger informações sensíveis e infraestrutura crítica de acessos não autorizados, prevenindo assim potenciais vulnerabilidades de segurança. E o objetivo principal desse sistema é implementar um controle de acesso robusto que se baseie em políticas de segurança definidas pelas funções dos usuários dentro da empresa. E isso vai incluir 6 Security Goals, que são objetivos de segurança. O primeiro, verifica a identidade dos usuários, serviços e aplicativos antes de conceder o acesso ao sistema e recursos digitais. O segundo, conceder permissões apropriadas a usuários autenticados para acessar recursos com base em suas funcionalidades e responsabilidades dentro da organização. O terceiro, assegurar que o sistema esteja em conformidade com regulamentos de privacidade de dados e padrões de segurança relevantes. O quarto, reduzir o risco de incidentes de segurança como violações de dados e instalação de malware por meio de métodos de autenticação e autorização robustos. O quinto, aumentar a confiabilidade e disponibilidade do sistema, protegendo-o contra interrupções e garantindo acesso contínuo aos recursos. O sexto, auditar e monitorar o acesso ao sistema para detectar e responder a atividade suspeita ou não autorizada. Falando sobre suposições, vamos falar sobre Application System. O primeiro, o sistema deve ter seu design flexível, de maneira a ser facilmente incorporado em uma arquitetura de aplicação web previamente existente. O segundo, o sistema deve ser capaz de ser utilizado como um componente complementar em uma aplicação web. O terceiro, os usuários que interagem com a aplicação web deverão poder ter diferentes funções, permissões e níveis de acesso determinados pelo sistema RBAC. O quarto, o sistema deve respeitar a legislação da localidade onde estiver sendo usado. O quinto, o sistema deve ter capacidade suficiente para atender quantos usuários forem necessários. O sexto, o sistema deve ter performance e eficiência satisfatória sem comprometer a integridade e segurança do mesmo. Falando agora sobre acidentes ou perdas. Acidente ou perda em um sistema de software refere-se a eventos não planejados, que resultam em danos, interrupções ou falhas no funcionamento do sistema, levando à perda de dados, serviços ou recursos. Aí estão 6 atributos. O primeiro, o sistema pressupõe que os usuários são identificados de forma única e autenticados antes de serem autorizados a acessar os recursos do sistema. O segundo, o sistema deve ser capaz de gerenciar eficientemente os níveis de acesso e privilégio dos usuários com base em suas funções. O terceiro, os usuários devem estar em conformidade com as leis e regulamentos de proteção de dados e privacidade. O quarto, o sistema deve suportar métodos de autenticação multifator para aumentar a segurança. O quinto, deve haver procedimentos claros para responder a incidentes de segurança. Esse foi o quinto. O sexto, deve haver um backup reserva do sistema e de seus dados a fim de controlar versões destes e evitar perdas de manutenção demorada.
Falando sobre a identificação de perdas e acidentes, essa etapa envolve a identificação de possíveis perdas e acidentes que podem ocorrer devido à vulnerabilidade do sistema de autenticação e autorização. São 6 loss. A primeira, usuários não autorizados conseguem acessar recursos do sistema. O segundo, informações sensíveis são acessadas por usuários não autorizados. A terceira, usuários autorizados abusam de seus privilégios para realizar atividades não autorizadas. Quarto, fatores casuais que podem contribuir para que esses cenários de perda, como as falhas técnicas, erros humanos e falhas organizacionais. A quinta, deve haver um sistema de monitoramento de atividades suspeitas para relatar e investigar possíveis ataques. E o sexto, sobrecarregamento ou mau funcionamento do sistema levando a demora ou perda no tráfego de dados. Falando agora sobre identifique os perigos do sistema e as restrições no nível de sistema. Falando agora sobre identificação dos perigos do sistema. São os hazards. O primeiro, o acesso não foi autorizado dos usuários. Isso leva ao loss 1 e 2. O segundo, abuso de privilégios por usuários autorizados. Levaria ao loss 3. Fatores casuais, levando ao loss 4. Corrupção de dados, levando ao loss 2. Vazamento de informações, levando ao loss 2, indisponibilidade do sistema, loss 1, loss 2 e loss 3. Danos à reputação, loss 1, loss 2, loss 3 e loss 4. Perda financeira, estão associados o loss 2 e o loss 4. Sobrecarregamento do sistema, o loss 6. Falando sobre agora a identificação das restrições do sistema. São os Security Controls. O primeiro, implementação de autenticação robusta como autenticação de 2 fatores, 2FA ou autenticação biométrica. Isso leva ao Hazard 1. O segundo, implementação de sistemas de monitoramento de atividades para detectar comportamentos anômalos de usuários autorizados, Hazard 2. O terceiro, o sistema deve ser projetado para minimizar falhas técnicas, erros humanos e falhas organizacionais através de boas práticas de desenvolvimento, treinamento e processos organizacionais, Hazard 3. O quarto, implementação de criptografia para proteger os dados em repouso e em trânsito, reduzindo assim o risco de corrupção e vazamento de informações. Hazard 4, Hazard 5 e Hazard 8. O quinto, a arquitetura do sistema deve incluir redundância e balanceamento de carga para garantir a disponibilidade contínua dos recursos. Hazard 6. O sexto, implementação de um plano de resposta a incidentes para lidar proativamente com quaisquer violações de segurança e minimizar o impacto na reputação da organização. Hazard 7. O sistema deve analisar cada caso de violação de permissão e tomar medidas punitivas ao usuário perigoso quando identificada a má intenção do mesmo. Hazard 2. O oitavo, o sistema não deve permitir o cadastro de usuários com histórico de abuso de privilégio. Hazard 1 e Hazard 2. Falando agora sobre a segunda etapa, de modelar a estrutura de controle. Deverá ser desenvolvido um modelo detalhado da estrutura de controle dentro do sistema de autenticação e autorização e identificar os diversos componentes, interfaces e interações envolvidas na gestão do acesso do usuário e permissões. O primeiro, componentes principais do sistema. Usuário, controlador login, componente de autenticação robusta,
banco de dados e controlador de acesso. Os componentes complementares do sistema: sistema de monitoramento de atividades, prática de desenvolvimento, treinamento e processos organizacionais, criptografia, arquitetura de redundância e balanceamento de carga, plano de resposta a incidentes, análise de casos de violação de permissão e verificação de histórico de abuso de privilégios. Agora vamos comentar sobre as responsabilidades dos componentes. Aí há uma tabela em que há uma ligação entre o componente e as suas responsabilidades. Podemos ver que o usuário possui o componente 1 e a responsabilidade 1, o controlador login, componente 2 e a responsabilidade 2, componente de autenticação robusta, o componente 3 e a responsabilidade 3, o banco de dados, o componente 4 e a responsabilidade 4, o controlador de acesso, componente 5 e a responsabilidade 5, o sistema de monitoramento de atividades, componente 6 e a responsabilidade 6, prática de desenvolvimento, treinamento e processos organizacionais, componente 7 e responsabilidade 7, criptografia, componente 8 e responsabilidade 8, arquitetura de redundância e balanceamento de carga, componente 9 e responsabilidade 9, plano de resposta a incidentes, componente 10, responsabilidade 10, análise de casos de violação de permissão, componente 11 e responsabilidade 11, e, por fim, verificação de histórico de abuso de privilégios, componente 12, responsabilidade 12. Falando agora sobre a estrutura de controle em nível de sistema. O usuário é a máquina cuja rede se conectou ao sistema. A autenticação. Este componente é responsável por verificar a identidade do usuário. Ele garante que apenas usuários autorizados podem acessar o sistema. A autenticação pode ser feita por meio de senhas, autenticação de 2 fatores, biometria ou outros métodos. Autorização. A autorização determina quais ações um usuário autenticado pode realizar. Ela define as permissões e restrições para cada usuário com base em seu papel, função ou nível de acesso. Por exemplo, um administrador terá mais privilégios do que um usuário comum pode ter. Auditoria. O componente de auditoria registra todas as atividades realizadas no sistema. Isso inclui logins, tentativas de acesso não autorizados, alterações de permissões e outras ações relevantes. A auditoria é essencial para rastrear e monitorar o uso do sistema. Olá a todos, eu sou o Luiz Gustavo e vou dar continuidade aqui na explicação do nosso sistema de autenticação. Primeiro explicar que dá para ver que a tela mudou um pouco, né? Já vou explicar aqui que o PDF vai ficar rolando aqui nesse lado centro-esquerdo aqui. E aqui do lado direito eu vou deixar a imagem que eu vou explicar agora, que é a estrutura de controle, né? Um zoom da estrutura de controle no nível de sistema. E aqui embaixo é a tabelinha que o Fortuna acabou de mostrar ali, que são os componentes e os controladores mais complementares, assim. Então vamos para a estrutura de controle, para ver sim. Eu vou mostrar a figura aqui com o mouse e explicando aqui. Essa figura é tipo uma superfície da estrutura de controle, tipo as partes mais principais, e tem mais que eu vou explicar dentro dela, que não está ilustrado, mas eu vou explicar no texto embaixo já como funciona. Aqui, pegando várias referências do gabarito que o professor nos passou, vamos falar que esses quadrados assim são os controladores, o usuário controlador, interface log controlador, o servidor de autenticação controlador. Aqui, as ações de controle, eu deixei mais em itálico aqui, ó, para dar uma separada. Aqui, então, solicitar um acesso a uma ação de controle, buscar o usuário na ação de controle, buscar a conduta, aqui a conduta é se é um usuário perigoso, tipo que já teve ações que causam perigo no passado, assim, isso que eu quero dizer quando conduta. E dentro dos controladores, aqui embaixo também dá para mostrar alguns dos dados que tem dentro de cada controlador. Eu vou explicar mais direitinho agora. E deixando essa imagem com o zoom aqui, agora ela vai ficar
Eu vou passar para baixo dela, eu vou mostrando aqui nesse lado superior direito aqui. Quando eu precisar mostrar algo da imagem, acho que vai ficar bem fácil para entender assim. Então, começando para o primeiro controlador, que é o usuário. O usuário tem que manter o seu nome de senha de usuário memorizado em sigilo. E aqui eu referenciei o controlador, assim cada. Claro, não é fácil recomendar, não é recomendado uma senha muito fácil, tipo eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um exemplo também é meu nome, Luiz Gustavo, eu não posso colocar uma senha Luiz Gustavo tudo junto também, uma coisa que alguém que está mal intencionado ele vai tentar é, invadir, hackear, como a gente fala, né? Então é recomendado uma senha forte e tal. O usuário não deve fornecer dados pessoais em qualquer situação, é só quando ele tem que logar, tipo assim. E não usar palavras de baixo escalão, uma coisa que o sistema não é legal. Tipo, colocar um palavrão no seu nome de usuário, assim, não é uma coisa legal. E aqui nessa tabelinha, essa tabelinha é como se fosse uma tabela que o algoritmo do sistema inteiro vai conferindo. Tipo, o login, se é válido, passa como válido, se é inválido, passa como inválido. E assim, uma tabelinha de controle mesmo para o sistema funcionar bem. Os papéis do usuário, ele pode ser administrador, pode ser um usuário comum. Já utilizando o exemplo do Moodle, né, o usuário comum seria os alunos, o administrador seria os professores, que podem editar e adicionar conteúdo, assim. E o desconhecido, caso tenha alguma, alguma ação no sistema que não foi esperada, né? Então, por exemplo, algum erro, assim, coloca desconhecido lá e então o sistema verifica o que pode acontecer. O controlador de login agora, da interface de login, ele tem que tratar os requisitos de autenticação, né? Ele vai receber o login primeiro que o usuário enviou aqui, as credenciais. Aqui eu coloquei uma ação, caso o usuário tente logar 3 vezes e todas as vezes dê inválido, né? Para acionar um CAPTCHA, para assim melhorar o sistema, não ver que é um robô. E aqui uma nova mudança na tabelinha. Agora esse não é mais tão de usuário. Dá para ver aqui que tem essas setas de ida e assim que as informações são validadas, elas voltam para o usuário e aí ele acessa o sistema após ele entrar na interface de login. Ele só vê a interface de login, né? O servidor, o banco de dados, o controle de acesso o usuário não vai ver. Então, com a tabelinha mais de uso de sistema mesmo, interno assim, aparecem coisas novas aqui, ó. Igual o papel de usuário, ele pode aparecer como bloqueado, caso ele seja um usuário perigoso e tenha feito ações mal intencionadas ou ataques ou então algum tipo de banimento do sistema, ele aparece como bloqueado, o, o usuário dele ainda está cadastrado no banco de dados, só que está bloqueado, e o acesso ele vai vir como permitido ou não permitido, pois ele pode ser administrador ou professor, né? E ele não vai ficar escolhendo se ele é administrador, não, se ele é administrador ou um usuário comum. Tipo, também não é da escolha dele. É uma coisa que vai ser atribuída a ele e ele utiliza o que for permitido para ele. O banco de dados tem que armazenar os dados de todos os seus usuários por permissões, né? Tem que registrar tudo. E a tabelinha é a mesma aqui, dos internos da interface do controlador de login. E o controlador de acesso, que está aqui no fundinho, ele gerencia os papéis e as permissões de cada um. Ele também vai registrar acessos anteriores, ele vai deixar registrado, tipo assim, dar uma monitorada nos acessos anteriores dos usuários para ver não ver o que eles estão fazendo, mas para ver se eles não estão causando perigo para o sistema. E ele vai definir um papel adequado para o usuário autenticado, ou seja, ele que vai definir se o também vai deixar registrado se ele é um administrador, um usuário comum ou algum desses. Aqui agora para uns componentes que não, umas ações de controle que não estão ilustradas aqui, mas estão presentes, eu vou ler todas elas. Autenticação é um componente, autenticação até tem, o servidor de autenticação aqui, ele é importante. É um componente que vai ser responsável pela verificação de identidade, autenticação de 2 fatores também, um peer-to-peer, autenticação biométrica, caso seja no celular e tal, e outros métodos de autenticação também, por exemplo, um que o Google usa, né? A gente tenta entrar no Google, ele manda um e-mail para sua conta para verificar se é você mesmo.
Autorização, o componente responsável vai ser o sistema de monitoramento de atividades. E a responsabilidade vai ser monitorar as atividades do usuário, não ver tudo que a pessoa faz, mas também dar uma monitorada para ver se não causa perigo, igual eu disse. Registro de log, monitoramento de tentativas de acesso não autorizadas e monitoramento de alterações de permissões. Auditoria vai responsável pelo registro de logins, monitoramento de tentativas de acesso não autorizadas e o monitoramento de ações de permissões, de alterações de permissões. Práticas de desenvolvimento, treinamento e processos organizacionais, isso é uma coisa mais organizacional. É um componente tem a responsabilidade da implementação de boas práticas de desenvolvimento e processos organizacionais, treinamento em segurança de informação e processos organizacionais com gestão de acesso. A criptografia vai ser importante em todo o sistema, claro, para evitar ataques também e proteger os dados do sistema e dos usuários. Arquitetura de redundância e balanceamento de carga. O sistema tem que ser de fácil uso para ser incorporado tipo assim, ele é um complemento, né? O sistema é um complemento, sistema de autenticação. Então, uma aplicação que queira usar ele, ela tem que ser de fácil adaptatividade para essa aplicação. E balanceamento de carga não pode ser um sistema pesado também. Plano de resposta a incidentes, caso ocorra algum ataque, algum problema assim, tem que ter uma identificação rápida e também pelo menos um protocolo a ser seguido após esse incidente aí. Análise de casos de violação de permissão, tipo, o usuário não autenticado acesso para o sistema, ou então ele pega uma permissão que não deveria ser a dele. Aí tem que ter um controlador para investigar isso aí. E caso esses erros aconteçam com alguns usuários e esses erros, esses abusos, tem que ter um componente para verificar isso também. Os abusos de privilégio e registrar. Aqui agora passando para o passo 3, que é identificar um Safe Control Actions, né? Tá tudo escrito aqui como CA, que é as ações de controle inseguras. Aqui vai ter a tabelinha das ações de controle que são inseguras, a que não ocorrência causa perigo, a ocorrência quando ocorre causa perigo, muito cedo, muito tarde ou fora de ordem causa perigo, ou interrompido cedo ou aplicado por muito tempo causa perigo. Aqui vão ser 24 ações de controle inseguras. Eu vou falar aqui tentando ilustrar, agora sim a tabelinha e a ilustração aqui da estrutura de controle vai ser importante. Aqui, ó, pela primeira ação de controle, que está aqui em itálico, enviar credenciais, que é o usuário que envia, né? Se o usuário tentar logar sem a senha, uma coisa que pode ocorrer perigo. Se o usuário tentar logar sem o nome de usuário, é uma coisa que pode tentar ocorrer perigo. Aí agora já passando mais para a interface de login, com a ação de controle de solicitar acesso. Que dessa vez eu coloquei aqui as mesmas coisas que o usuário tentou. Por exemplo, o sistema não pode permitir que o usuário entre no sistema sem colocar nome, e também não pode permitir que ele coloque ou não coloque a senha ou coloque a senha incorreta, mas a senha incorreta é mais para frente que eu vou explicar agora. Ação insegura 5. O sistema de autenticação não fornece buscar o usuário quando as credenciais são fornecidas. Então isso é um erro técnico do sistema, né? Que é o controlador que não forneceu uma ação, então deu uma travada. Isso não pode acontecer. E aqui é a primeira vez que eu vou falar de quando a ocorrência causa perigo, do buscar o usuário. Tipo, se o usuário colocou uma senha incorreta, o sistema não pode validar, né? Então, se validar é uma coisa que está errado, um problema. E a mesma coisa com o nome de usuário. Se validar ou o nome de usuário ou a senha, então é um perigo, porque aí o usuário tentando entrar sem os dados completos, né? Pode causar perigo no sistema. Aqui interrompido cedo ou aplicado por muito tempo, a ação de controle 8, a conexão é interrompida muito cedo antes de se conectar ao banco de dados. Ou seja, ele vai percorrer esse caminho todo aqui. Imagina que claro, o sistema, para evitar sobrecarregamento, ele vai ter um algoritmo também para dar um timeout, caso... Imagina que, tipo assim, um usuário tenta logar no sistema
e aí a internet dele cai, ou ele tira a internet, tipo assim. E aí o tráfego na rede, ele vai ficar travado, né? Porque não vai enviar nenhum dado, o sistema não recebeu as credenciais dele, tipo assim, ou o sistema caiu do ar também. Então, claro que vai ter um tempo de timeout também, mas também isso não pode ser muito cedo, esse timeout. Senão, não pode ocorrer de internet lenta, assim, tráfego na rede, sobrecarregado. Aí o sistema vai encerrar a conexão antes que ela fosse conectada normalmente. Então é uma coisa desagradável, também não é bom acontecer isso. Aqui buscar conduta, que é já do histórico perigoso de um usuário ou não. O sistema de autenticação não fornece buscar conduta quando o banco de dados verifica as credenciais. Ou seja, outro erro técnico que o computador não forneceu a ação de controle que ele deveria fornecer. Aqui, na ocorrência causa perigo, o sistema de autenticação não identifica como bloqueado um usuário bloqueado. Isso aí seria o pior de todos, né? Se o usuário for bloqueado, quer dizer que ele fez uma coisa mal intencionada, que não deveria, ou então, sei lá, alguma pendência aí que ele está tendo e não deveria usar o sistema de jeito nenhum. Então, se ele está bloqueado, o controlador tem que retornar que ele está bloqueado. Aqui eu coloquei simular credenciais, mas isso é só para um usuário que esteja logado. Só coloquei aqui para ter um acesso do controle de acesso com o banco de dados. Coloquei que o controlador de acesso deve fornecer credenciais quando o usuário autenticado solicita, o usuário que já está logado. Se ele quiser mudar algum dado dele, de endereço, alguma coisa assim não tão importante. Mas até a senha também. Se quiser trocar assim, vai ser a sessão de controle aqui, só que no sistema de autenticação ela não é tão importante, ela só está ali. E o usuário bloqueado também não pode colocar essa ação de controle aqui também. Mas vamos passar para frente. Ação de controle 13, insegura. O controlador de acesso não enviar permissões quando as credenciais são válidas. Isso é um erro técnico. Todos aqui da primeira estão sendo erros técnicos. Erro técnico, estou falando assim, o controlador devia enviar a ação de controle, mas ele não envia ou envia de forma errada. E isso aí causa perigo. Aqui causando perigo, o controlador de acessos envia está escrito errado, envia permissões para o usuário bloqueado. O usuário bloqueado não pode nem acessar o sistema nem o papel dele. Aqui ação de controle 7, acessar sistema, que já é do servidor de autenticação para enviar para o usuário e assim o usuário poder entrar no sistema de vez. O servidor de autenticação não fornece acessar sistema, erro do controlador. O sistema de autenticação não verifica as credenciais, isso é o erro do controlador também. Só que isso aqui já é das coisas que ocorreram. Então, se ele não verificar, erro total, porque já passou por todos os controladores e também pelos servidores de autenticação. Todos têm que verificar as credenciais dele, porque está na tabelinha lá, né? A tabelinha que eu mostrei no começo. Todos estão recebendo que se o nome de usuário e a senha são válidos ou não. E o servidor de autenticação fornece acessar sistema para um usuário bloqueado, que esse aí devia estar com um bloco na tabelinha, por algum motivo não está, também é um perigo, que não pode acontecer. Aqui é interrompido cedo ou por muito tempo, o servidor de autenticação encerra o tempo de verificação das credenciais antes do sistema permitir acesso. É a mesma coisa que eu expliquei anteriormente ali. Se não esperar um tempo de tráfego de rede assim e encerrar antes, não vai entrar num loop em que o usuário não consegue acessar o sistema. Do componente de autenticação agora, que pode ser junto com o servidor de autenticação, mas isso não é uma ação de controle. Está vendo que eu não coloquei CA aqui, que é Control Action. Eu só listei aqui para ser um componente que está lá dentro, que é importante, mas que não está nessa superfície aqui eu coloquei. O sistema não confirma a identidade do usuário, isso não pode, tem que verificar por todo o sistema aqui. A tabelinha também, as credenciais deles são válidos ou não. E aqui, a primeira vez que aparece muito cedo, muito tarde ou fora de ordem. O serviço de autenticação é acionado muito tarde após o usuário ter feito uso do sistema. Isso não pode, né? Quer dizer que o usuário entrou
e o serviço de autenticação não, não verificou se ele era autorizado ou não. Ou seja, muito proibido, muito perigoso isso. E a confirmação de autenticidade interrompida antes do usuário acessar o sistema, também é o que eu expliquei antes. Aqui agora da criptografia, que ela tem que estar presente em todos os, os, os passos aqui também, e principalmente no banco de dados, porque ela vai guardar os dados de todo mundo, então tem que ter uma chave criptografada, né, para guardar tudo. Os dados do usuário podem ser vazados após um acesso inesperado, claro, tipo ataque aí de mal intencionado, assim, pode vazar caso chegue na mão de quem não deve. Isso, mesma coisa do sistema, essa ação de controle 23. E a última aqui, o controlador de criptografia pede a chave de descriptografia. E isso aí é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque só o controlador de criptografia vai ter a chave para poder acessar os dados do sistema criptografados, né? Então, mesma coisa que se perder os dados aí no mundão. Aqui os perigos do controlador, eu coloquei todas as ações de controle também. E o que deveria acontecer, eu acabei esquecendo o restrições, mas tipo assim, as suposições, isso, tudo que deve acontecer aqui, ó. O usuário tenta, tipo assim, o usuário tenta evitar credenciais sem fornecer a senha, ou seja, o usuário deve fornecer as credenciais corretamente. Então todos aqui, todos explicando todos do que deveria acontecer, tá muito estendido aqui, eu vou passar bem por cima mesmo. Eu já falei de todas as ações de controle inseguras, elas estão aqui de novo. E do lado direito aqui no agora é o que deveria acontecer. Tá aqui, ó. O sistema não confirma a identidade do usuário, ou seja, o sistema de autenticação deve verificar as credenciais dos usuários. Tá explicando aqui tudo que é perigoso, tudo que deve ser seguido, que deveria acontecer normalmente. E aqui no texto tem mais coisas sobre os sistemas que não estão ilustrados, além dos últimos dois que eu falei ali, do componente de autenticação robusta, né? Tipo assim, corre uma falha na biometria, tal, ou na autenticação de outro fator lá, também é perigoso, tipo assim, pode bloquear o acesso, isso não seria legal. Então uma deveria ter vários tipos de autenticação alternativa, assim, para evitar de ocorrer isso, de ser somente um tipo de autenticação e aí a pessoa perde o acesso à autenticação, acaba ficando sem conseguir usar o sistema, né? Sistema de monitoramento de atividades, mesma coisa. Aqui, ó. Se ocorrer um monitoramento suficiente das atividades, falha no monitoramento contínuo, pode permitir que as atividades maliciosas passem despercebidas. É claro, né? Tipo, o sistema de monitoramento tem que tá na visão de tudo que está acontecendo no sistema para evitar perigos e malícias, gente mal intencionada acionando o sistema, ataques assim, e não ia ser não aprender nada com esses ataques, né? Tipo, o sistema não melhorar após um erro ou um ataque, assim. Que tudo que acontece de mal também tem que ter ser visto por um lado bom para visar a melhora. A prática de desenvolvimento aqui, isso é no meio mais organizacional, nossa, tô apanhando para essa palavra. E é para melhorar o, o manuseio, não sei se é manuseio, mas a conduta da equipe de desenvolvimento, conforme as falhas e os ataques foram chegando, tipo assim, ter uma resposta melhor sempre, uma evolução sempre para os processos de organização mesmo. Criptografia, praticamente já falei, que devia acontecer ali. E planos de resposta a incidente, também falei, que a cada erro ou ataque, sim, você vê por um lado minimamente positivo, tentar extrair o que você aprendeu dessas coisas. E é isso mesmo, esse final que eu passei por cima mesmo, que está estendendo muito. Mas agora vamos para o passo 4, que é a identificação dos cenários de perda.
Olá, professor. Olá a todos. Meu nome é Bárbara e eu vou finalizar a apresentação dos trabalhos, explicando o que seria a etapa 4 do STPA, que nada mais é a identificação de cenários de perda. Eu vou explorar em detalhes como esse cenário de perda pode impactar nossa organização e quais medidas podemos tomar para mitigar esses riscos. Então, eu vou dar um conceito do que seria cenário de perda. A gente pode imaginar que um cenário de perda é uma descrição detalhada de uma situação em que nossa organização pode sofrer danos ou prejuízos devido às ações inseguras ou falhas no controle de segurança. Considerando o que a gente colocou na etapa 3, eu vou considerar aqui 3 áreas principais de controle de segurança desse sistema. Então, a gente pode citar o componente de autentificação robusta, o CAR, o Sistema de Monitoramento de Atividade, SMA, e as práticas de desenvolvimento, treinamento e processos organizacionais, que seria o PDTPO. E para cada uma dessas áreas são identificadas ações de controles inseguras, que seria os KS, cenários de perdas resultantes e medida de mitigação proposta. Então, qual é a importância da gente estudar essa identificação de cenários de perda? Os cenários, ele tem uma forma crucial para identificar riscos específicos e implementar medidas preventivas e corretivas. Considerando essa tabela, a gente tem o seguinte: cenário de perda, controle inseguro, ações de controle de segurança, que seria o KS, descrição, consequências e mitigação. Primeiro a gente tem a perda de dados acessíveis, componente de autentificação robusta, sistema não confirma a identidade do usuário, falha de autenticação, multifator 2FA ou biométrica, ação não autorizada a dados acessíveis, implementação 2FA, obrigatório e realizar testes regulares, o acesso não autorizados, componente de autenticação robusta, o serviço de autenticação é adicionado muito tarde após o usuário ter feito o uso do sistema. A autenticação atrasada, o usuário pode acessar o sistema antes de confirmação de identidade. A autenticação deve ser adicionada antes do acesso. Então, a mitigações seria a forma corretiva desses cenários. O comprometimento do sistema, componente de autenticação robusta, uso de senhas fracas, senhas fáceis de adivinhar, acesso não autorizado por força bruta, políticas de senha forte e auditorias periódicas, comprometimento do sistema, sistema de monitoramento de atividades, que envolve o SMA, monitoramento insuficiente de atividades, falhas no monitoramento contínuo, atividades maliciosas passam despercebidas, monitoramento contínuo com alertas automáticos, perda de integridade de dados, sistemas de monitoramento de atividades, registro de logos incompletos ou mal protegidos, logos mal mantidos ou desprotegidos, manipulação de logos para ocultar atividades maliciosas, uma forma corretiva, então, proteção dos logos e armazenamento seguro. Os erros humanos também envolvem no cenário de perda, para desenvolvimento, falha de treinamento em segurança, insuficiência de treinamentos em segurança, erros humanos introduzem vulnerabilidades, treinamentos irregulares, segurança de informações seria uma forma corretiva disso. Abuso de privilégios, prática de desenvolvimento de treinamentos e processos, que envolve o PDPTO, processos organizacionais fracos, gestão inadequada de acesso, abuso de privilégios ou falta de controle de acesso. Revisão regular dos processos de gestão de acesso. Então, fazendo um detalhamento desse cenário, a gente pode imaginar o seguinte: perda de dados acessíveis. Então, a gente pode imaginar que quando o sistema falha em confirmar a identidade do usuário, existe um risco significativo de acesso não autorizado aos dados sensíveis. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, o invasor pode se passar por um usuário legítimo, obter acesso às informações confidenciais
E uma forma de corrigir isso seria a implementação de autenticação de dois fatores. O 2FA adiciona uma camada extra de segurança e os funcionários fornecem duas formas de identificação antes de acessar o sistema. O cenário de perda de acesso não autorizado, a gente pode imaginar o seguinte: se o serviço de autenticação é adicionado muito tarde, o usuário pode interagir com o sistema antes de ser identificado adequadamente. Isso pode permitir que as ações maliciosas ocorram antes que o sistema tenha a chance de verificar a identidade do usuário. A mitigação envolve a implementação de um sistema de monitoramento contínuo que possa detectar, alertar automaticamente sobre qualquer atividade suspeita em tempo real. Temos também o comprometimento do sistema, o uso de senhas fracas. E quando o sistema não controla adequadamente as ações, permitindo ao usuário. O usuário pode realizar ações além de suas permissões e pode levar ao comprometimento do sistema. Por exemplo, um usuário com permissões limitadas pode ter acesso administrativo e alterar suas configurações críticas do sistema. Uma forma corretiva disso consiste em monitorar continuamente as atividades dos sistemas para detectar e responder às ações não autorizadas. O outro complemento do sistema também é o monitoramento suficiente de atividades. Se a verificação das permissões é adicionada tarde, o usuário pode realizar as ações não verificadas, que pode comprometer a integridade e segurança do sistema. O uso de monitoramento contínuo garante que todas as atividades sejam imediatamente verificadas e que a anomalia seja rapidamente identificada e tratada. A perda de integridade de dados é o registro de logos incompletos ou mal protegidos. Isso envolve o fato da criptografia, que os dados dos usuários podem ser vazados após um acesso inesperado. E quando a criptografia não é adequadamente implementada ou gerenciada, os dados dos usuários podem ser acessados e vazados por agentes não autorizados. Então, a identificação de dois fatores 2FA é uma medida adicional que dificulta o acesso não autorizado, garantindo apenas usuários verificados que possam descriptografar o acesso de dados acessíveis. Então, temos também os erros humanos comprometedores, que é a falta de treinamento em segurança. Isso está envolvido também com a criptografia, que a falta de criptografia adequada pode levar ao vazamento de dados do sistema, comprometendo a segurança. Esse vazamento pode resultar tanto o acesso inesperado quanto os erros humanos. A implementação de um monitoramento contínuo ajuda a detectar e prevenir acessos não autorizados. Adicionalmente, a realização de treinamentos regulares em segurança de informação garante que os usuários conheçam as melhores práticas para evitar erros que possam comprometer o sistema. A gente tem também abuso de privilégio, que são os processos organizacionais fracos, gestão inadequada de acesso. Consequência disso que os usuários podem privilégios indevidos para comprometer o sistema. E uma forma corretiva disso seria implementar e revisar regularmente processos organizacionais robustos para a gestão de acesso. O que a gente pode concluir com essa etapa? A identificação e a compreensão do cenário de perda são fundamentais para fortalecer nossa postura de segurança. Então, implementar medidas preventivas como a autenticação de dois fatores, monitoramento contínuo e treinamentos regulares são passos essenciais para mitigar esses riscos. Muito obrigada pela atenção.